Olha, você que está com peruca nesse sábado aqui no Cidade Alerta, preste atenção nesta imagem. Essa é uma outra história. Um homem foi morto pela polícia após tentar matar a própria esposa com golpes de faca. Esta mulher que você vê aí na imagem. Olha que imagem forte, aliás. Isso aconteceu em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Adriano, de 38 anos, era casado com Átila, 35 anos essa mulher. O relacionamento de 6 anos era marcado pela violência e, por pouco, Átila não perdeu a vida depois de ser agredida pelo marido. A polícia chegou a tempo porque um vizinho que também foi agredido por Adriano pediu socorro. Com a mesma barra de ferro que Adriano usou para agredir o rapaz, ele destruiu o carro deste vizinho. Quando os policiais chegaram, Átila gritava por ajuda. Os PMs pediram para Adriano largar a faca, mas ele não atendeu. Os policiais atiraram. A nossa equipe chegou ao local no mesmo instante em que a vítima, bastante ferida, estava sendo levada para o hospital. Preste atenção nesta reportagem inédita para você aqui no Cidade Alerta. Em um momento tão difícil, a mãe, depois de todo o sofrimento que passou, teve calma. Explicou para o filho de apenas 2 anos por que ela estava toda machucada. Você na sua boca? Não, tô dói. Machucou? Machuquei. Aonde? Onde? Lá em casa. Lá em casa? Não vai sarar. Vai sarar. Horas antes, o Átila esteve à beira da morte. Foi soco, murro, me mordeu, me deu facada. Só pelos vários ferimentos espalhados pelo corpo dessa mulher, já é possível imaginar o que ela sofreu nas mãos do marido, Adriano Rezende, de 38 anos. Ela só não foi morta por ele, porque a polícia militar chegou a tempo. Com certeza, ela não estaria viva para contar a história hoje. Foi desta casa em Guarulhos, na Grande São Paulo, que os moradores ouviram um disparo. Em seguida, os gritos de socorro cessaram. Naquela noite, Adriano saiu de casa para encontrar com alguns amigos. Ele chegou por volta das 11 horas da noite e deixou o carro estacionado aqui. Em seguida, caminhou até a casa, onde ele morava com a esposa e os 2 filhos pequenos. Porém, quando o Adriano chegou aqui na frente, ele se deparou com o carro do vizinho, o José, que mora também aqui no mesmo corredor de casas. O José deixou o carro estacionado aqui, ó, repare, que é uma guia alta. Então ele sempre deixou o carro neste local, nunca teve nenhum problema. Porém, o Adriano começou a criar uma confusão assim que viu o carro estacionado. Aqui do portão, ele começou a gritar, falando que o vizinho deveria sair para tirar o veículo, mas ele estava muito nervoso, xingava o morador. Logo, o José decidiu sair aqui da casa para retirar o veículo e acabar com aquela confusão. Ele já estava prestes a dormir. Mesmo assim, saiu daqui, abriu este portão e veio para tirar o carro. Assim que ele chegou aqui na calçada, foi surpreendido pelo Adriano, que estava exatamente aqui neste canto, segurando uma barra de ferro. Covardemente, ele atingiu o vizinho na cabeça. Em seguida, deu mais um golpe que pegou no braço do José. Desesperado, ele correu naquela direção, pedindo ajuda, gritando por socorro. Segundo ele, o Adriano estava muito nervoso. O Adriano continuou aqui. Ao invés de entrar, ir para casa, ele continuou com a barra de ferro na mão e acabou destruindo o carro do José, que estava estacionado. Ele deu várias pancadas no carro, quebrou o vidro, ó. O Adriano Freire mostra aqui comigo que ainda tem aqui parte do vidro do carro, ó, que ficou no chão. Isso porque ele acabou com o veículo do morador. Nessa mesma hora, o José saiu e começou a pedir ajuda. Ligou para o 190. Em seguida, o Adriano decidiu voltar para casa. Ele entrou. Nesse momento, os moradores achavam que a situação estava resolvida, que a polícia iria chegar e conversar com ele. Mas, na verdade, Adriano já estava planejando tudo e, minutos depois, tentaria matar a própria esposa. Aí eu vim aí fora, abri o portão para tirar o carro. Quando eu abri o portão para tirar o carro, ele foi e me acertou com a barra de ferro. Não deu tempo nem de me defender, não. Ele acertou na sua cabeça?
Pô, acertou na cabeça aqui no braço, filha. Aí eu fui pra casa da tia da mulher ali e pedi socorro, né? Aí quando ele entrou em casa, foi pra cima de você. Sim. Começou a me insultar, me xingar e me agredir. Mas depois de agredir o vizinho, Adriano chegou em casa. A esposa estava dormindo com os 2 filhos pequenos. Já era por volta das 11h30 da noite. Estava tudo tranquilo aqui na casa, até que ele apareceu. Abriu a porta em silêncio, mas assim que se aproximou aqui desse cômodo, aqui da sala, começou a gritar. Fez vários xingamentos. A Átila acordou assustada. As crianças choravam muito. Ela contou que foi neste exato momento que o Adriano começou a agredi-la com muita força. Chutes, socos, além de xingá-la. Foi aí que ela acabou caindo. Antes disso, ele deixou essa barra de ferro, o Adriano Freire mostra pra gente, que foi com essa barra de ferro que ele atingiu o vizinho antes de entrar em casa. Então, assim que ele entrou, deixou a barra de ferro aqui do lado de fora, em seguida foi até a sala e começou a agredir a esposa. De acordo com a Átila, ela acabou caindo por conta das agressões. Foi aí que o marido pegou uma faca que estava na gaveta e foi para cima dela. Eles ficaram lutando durante um bom tempo. A todo momento, ela tentava se defender, mas contava que Adriano estava muito furioso. Além de xingar, dizia que ia matá-la a qualquer momento. As crianças correram para ver o que estava acontecendo. Quando eles apareceram na porta, viram a mãe sendo muito agredida. O menino de 4 anos ainda tentou defendê-la, mas não conseguiu. O menino de 2 anos se trancou no quarto de tanto medo. A Átila ainda conseguiu levantar e correu até a cozinha. Ela passou pelo corredor, correu até a cozinha para tentar escapar das agressões, mas mesmo assim o Adriano a seguiu. E lá a briga continuou. Ela chegou a gritar por socorro. De acordo com ela, foi um momento de total desespero. Ela tinha certeza de que iria morrer. Porém, os policiais militares já estavam a caminho. O vizinho, que tinha sido agredido, já havia acionado a polícia militar, porque estava muito machucado. Queria também que o resgate chegasse aqui na casa. Na verdade, ali na parte de fora. Ele aguardava os policiais. Quando a viatura chegou, os policiais estacionaram o carro e foram atender a ocorrência do vizinho. Porém, eles ouviram gritos de socorro e de criança vindos aqui de dentro da casa. Eu vou mostrar como foi. O Adriano fica daí. Mas quando os policiais chegaram, eles encontraram a porta assim, ó, fechada, trancada. Como eles estavam ouvindo os gritos de socorro, eles precisaram quebrar a maçaneta. Foi assim que eles abriram a porta, ó. A maçaneta tá até aqui no chão. Então eles quebraram a maçaneta e tiveram acesso à casa. Aqui do lado de fora eles não encontraram nada, além da barra de ferro. Mas assim que acessaram a cozinha, viram a seguinte cena. A Átila caída e o Adriano em cima, tentando matá-la. E quando os policiais chegaram, você se sentiu ali aliviada? Sim, eu tava tão... que eu não tava acreditando. Eu ouvi a voz dele de fundo, assim, eu não tava acreditando que era o polícia ali chegando, sabe? Aí depois ele falou novamente, aí eu fui ver que tinha o polícia ali. Eu, pelo amor de Deus, E ele pedindo para ele me largar, ele não me largava. E você acha que se a polícia não estivesse lá, ele tinha te matado? Com certeza, com certeza. Com certeza. Não estaria aqui mais não. Mas uns 2, 3 minutinhos eu não teria tanta força contra ele para segurar a faca dele. Você foi muito forte. Sim, lutei muito pela minha vida, pelos meus filhos. Os vizinhos que estavam do lado de fora não conseguiam entender, pois eles já haviam presenciado o Adriano agredir um morador aqui do mesmo corredor. O que eles não estavam conseguindo entender é que ele também estava tentando matar a esposa aqui na casa. Os policiais continuaram a conversar com ele. Quando viram que Adriano estava irredutível e ainda com a faca na mão, tentando matar a esposa, a polícia militar não teve outro jeito a não ser impedir que aquilo acontecesse. Os vizinhos ouviram apenas um disparo. Foi dessa forma que a Átila conseguiu sair viva aqui da casa. Adriano morreu na mesma hora. As crianças foram tiradas da casa. Estavam muito assustadas. Eles viram isso? Sim.
saber o que eles choravam, não sei o que eles faziam. Assim, desesperado, né? Se escondendo com medo, né, na cama, né? Na realidade, a viatura, quando chegou no local, escutou os gritos dentro da casa, a casa estava trancada e eles tiveram que arrombar a porta. A perícia foi até o local. A faca usada por ele foi apreendida. A barra de ferro usada para agredir o vizinho também foi periciada. O Átila contou que aquela não foi a primeira agressão. Agressão verbal, agressão, né, psicológica, mas assim, dessa forma, não. Fisicamente, não. Sim, mas não a esse ponto, sim, né? Já deu tapas, né? Sim, mas dessa forma, assim, não. Ela e Adriano se conheceram no mesmo bairro e se apaixonaram. Adriano trabalhava vendendo roupas no Brás, região central de São Paulo. O Átila ficava em casa cuidando dos filhos do casal. Adriano e o Átila ficaram casados por cerca de 6 anos. Quando eles se conheceram, ele parecia ser um bom rapaz, muito educado, trabalhador. O Átila logo se apaixonou. Os dois foram morar juntos. Depois de um tempo, tiveram filhos, hoje com 2 e 4 anos de idade. Há cerca de 1 ano e meio, eles vieram morar nesta casa, onde tudo aconteceu. Mas, de acordo com o Átila, o Adriano sempre foi muito nervoso, ignorante, principalmente um homem possessivo, ciumento. Tudo era motivo para discussão. Às vezes, a situação estava tranquila em casa, quando ele chegava muito nervoso. Assim como aconteceu na noite do crime, em que ela quase foi morta. De acordo com ela, Adriano brigava por tudo. Não deixava a esposa nem sair de casa. Sentia ciúmes até dos familiares dela. Chegou a fazer algum B.O. contra ele? Não, nunca fiz. Por quê, assim? Por medo. Ele tinha uma pressão psicológica tão grande na minha cabeça que eu tinha medo, sabe, de tudo. Eu vivia presa dentro de casa, não podia nem sair na rua. Não tinha telefone para falar com ninguém, com meus familiares. O Átila já tentou se separar várias vezes, mas Adriano implorava para voltar e fazia promessas. Diante de tudo que você passou durante todos esses anos com ele, essa dor física é bem menor do que você já passou por dentro? Sim, com certeza. Com certeza, Liliane. Por medo das ameaças e da pressão psicológica, ela nunca foi até a delegacia para denunciar o marido. Ele chegou a ser algum dia assim, uma pessoa boa no início? Sim, com certeza. E quando ele queria também, quando a gente se brigava, eu ia embora, separava, né? Ele queria que eu voltasse, ele se transformava em uma ótima pessoa. Ficava 1 semana, 2 semanas, 1 mês no máximo. Depois já voltava tudo de novo, né? Adriano já era conhecido no bairro por gostar de arrumar confusão com todo mundo. Mas José se mudou há 4 meses para lá e não conhecia o lado violento do vizinho. Decidiu se afastar por quê? O que o pessoal falou? Porque às vezes o pessoal comentava que ele gostava de confusão, que era isso, que era aquilo, né? Eu peguei e fui me afastando um pouco também, né? Porque eu não gosto de confusão, eu acho bom estar na minha, trabalhar de casa para o trabalho só. Aí o pessoal foi falando, eu fui me afastando dele, né? Aí talvez ele deve ter achado como eu me afastei dele, aí foi mais um motivo também, né? O carro de José ficou totalmente danificado. Mas para ele, isso não é nada diante dos ferimentos que foram causados pelas agressões que sofreu. Ele estava muito nervoso, você percebeu? Tava nervoso demais, falava coisa com coisa, tava louco, olhando assim pro lado pro outro, assustado, falando coisa com coisa, não sei nem o que ele tinha não. O Átila sente dores pelo corpo, mas nada se compara a todo o pesadelo que vinha sofrendo ao lado do marido agressor durante anos. Agora ela pretende retomar a vida, começar do zero e ter forças para criar os filhos e tentar apagar da memória deles aquela cena terrível na casa onde eles mereciam ser felizes. Você consegue explicar o que você está sentindo agora? Eu sei que fisicamente é muita dor, mas o seu coração? É uma mistura de dor, de tristeza e de alívio também, de paz, sabe? Eu sei que agora eu vou ter paz na minha vida. Agora eu vou ter paz. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.